Boa noite, essa é a final do ProM, da UFRJ. Meu nome é Matheus Furtado, eu sou independente, eu não tenho sociedade de debate. Eu gostaria de abrir espaço para o meu painel se apresentar bem brevemente. Eu sou o Guilherme, sou do Senatus. Muito prazer. Olá pessoal, boa noite. Me chamo Arthur Montenegro, sou da Sociedade de Abraço Info e é um prazer estar aqui. E aí, galera, eu sou a Rolanda da UDC. Boa noite. Boa noite, eu sou do GDO e é muito não. Perfeito, pessoal. Bom, eu desejo boa sorte e diversão para todos. Espero que todos se divirtam. Acho que um dos wings, se souber contar o tempo daquela forma já imputada aqui no Zoom, que fica um reloginho aqui do lado, é muito bom. Engajem bastante, aproveitem o debate e, acima de tudo, se divirtam. Boa sorte, está reconhecido o primeiro-ministro. Gente, vocês conseguem me ver, me escutar? Perfeitamente. Perfeito. É, não quero demorar demais, porém, primeira final, primeira final junto com o Thiago. Eu acho que até a gente chegar aqui foi pedrada. Passamos por todo tipo de sala, saímos desde a pré-semi até chegar aqui na final. E eu acho que não podia ser com uma pessoa diferente. Obrigado, Thiago. Conheço o Thiago desde 2023, quando eu apresentei para ele o movimento de debate, numa aula lá atrás, que eu dei tipo, uma aulinha. E desde então, muito bonito ver diversos iniciados subindo e crescendo dentro do movimento de debate. Um agradecimento especial, que hoje é domingo, dia 10/8, agradecimento especial ao meu pai. Desculpa, pai, não estar celebrando contigo. E um agradecimento a todos os meus amigos e todos os debatedores e a mesa. E também na Sociedade de Debate da Universidade Federal do Rio de Janeiro pela organização do campeonato. E sem mais delongas, eu vou começar em 3, 2, 1. Mesa, definições relativamente básicas para essa moção. O que que seria uma definição de pós-vida? A existência, o que que seria a definição de pós-vida? A pós-vida a gente vai entender, enquanto primeiro governo, como a existência ou estado de consciência contínuo após a morte física, onde essa pessoa retém minimamente a identidade sua fundamental, como, por exemplo, características físicas, etc., tipo, outras coisas, mas tem a capacidade de interagir com o meio ambiente, com outras entidades que estão no pós-vida. O problema principal desse debate é se essa pessoa ela vai ir permeada, tipo, com algumas memórias, lembranças, etc., que era do seu antigo ser, frente a esse novo mundo que é o pós-vida, como se fosse o Nirvana, etc. Ou começar do zero, uma tábula rasa. Então a gente tem como se fosse três, vamos pensar de jeito, 5 pontos de análise. A existência contínua estabelece que o eu não desaparece completamente. Existe minimamente um pouco dessas pessoas. Segundo, é após a morte física, então estamos deixando claro que tipo, o estado transcende a vida terrena, então esse indivíduo ele sabe que está transcendendo da vida terrena. Terceiro, ele retém um pouco de sua identidade fundamental, não é tipo, ai meu Deus, minhas memórias, não, é tipo aparência, idade, sei lá, alguma coisa que está vinculada a ele ou que vincularia ele de alguma forma. Ele não vai começar, tipo, do bebê abandonado no meio do nada, como se fosse um espírito de bebezinho dentro de um nirvana. A capacidade de interagir, e então tipo, ele pode interagir e criar novas memórias dentro desse pós-vida. Então, por exemplo, eu acho que fica muito difícil para esse debate. Se eu falar que o pós-vida é um inferno, e também muito difícil. É tipo assim, o céu maravilhoso, perfeito, que só de eu imaginar aparece alguma coisa que eu quero na minha frente. Então todos os meus sonhos podem ser realizados. Não, um pós-vida, tipo, normal. Vamos pensar então principalmente o seguinte: o que que seria esse intuito desse pós-vida? Vamos imaginar que tipo a premissa básica é que tipo esse pós-vida ele tem um propósito. Se o propósito por si só é a felicidade, crescimento, purificação, retorno a um estado de glória ou uma união com o divino, conforme tipo, concepções religiosas, tanto que isso foi o que eu pedi no esclarecimento, qualquer remoção de memória é
qualquer remoção de memória que possa impedir ou dificultar esse projeto, você dificulta o acesso desse indivíduo com a aproximação do divino, a criação, a sua purificação, esse crescimento pessoal, ou a escolha racional e benéfica para aquela própria alma. Então ele precisa ser salvo. Então, ou seja, a gente tem como se fosse um telos aqui. O pós-vida, antes de existir o pós-vida tem um motivo. E esse motivo é a aproximação com o divino. Tá, o status quo é o seguinte. Como a gente tem, de alguma maneira, com essa continuidade da alma, do espírito, da mente, então, concepções que variam como ressurreição, moralidade, karma e etc., a gente tem, de alguma maneira, um pós-vida que seja, tipo, mediano. Não seria um limbo e também não seria como se fosse um inferno, mas um plano de salvação de Deus. É um plano de salvação. É como se você ingerisse essa água como um rito de passagem de purificação, alinhando o indivíduo com um propósito mais elevado de uma pós-vida, tornando um recipiente puro para experiências novas, revelações, criação daquilo que o próprio divino quer que você faça. E aí que tá. A gente imagina, principalmente, que esse divino ele quer que a gente cresça enquanto pessoa, que nós cremos no nosso bem-estar. E o bem-estar aqui, o bem-estar aqui, vamos pensar mais ou menos disso, não é atrelado à ausência de dor ou mera felicidade, mas atingir um aspecto que seja relativamente superior à sua vivência terrena. Então, por exemplo, a sua clareza mental, energia, disposição, autoestima, manutenção saudável desse indivíduo, tipo, vou falar de uma psique desse indivíduo, como se fosse literalmente algo supra-sumo, um supra-terreno e etc. E aí, mais ou menos. Então, esse indivíduo é como se fosse um recipiente puro, livre de preconceitos, julgamentos, apegos mundanos, pronto para receber novas revelações e a sua proximidade frente a Deus. É um plano de salvação. Essa água não é apenas um rio, é um portal metafísico que permite que a alma despoje a sua nova roupagem a uma nova alma superior. É um sacramento de renovação existencial. É uma ascensão frente ao divino e livramento de todos os seus pecados graves ou explicações terrenas que dificultariam talvez essa imperfeição ou, consequentemente, atingir esse apogeu divino, na qual que seria mais ou menos o que, tipo, estaria posto para ir. E aí tá. A escolha para esse esquecimento garante um pós-vida seja vivido em sua plenitude, alinhado com os propósitos elevados, mais ou menos, daquele divino, paz, crescimento espiritual, permitindo um desimpedimento, tipo assim, das memórias terrenas, como se fosse uma alegria duradoura, vivenciar a presença de Deus, atingindo um reino celestial, na qual que, de alguma maneira, seria algo que transcende a humanidade, que transcende aquilo que os desejos terrenos e que transcende aquilo que a gente entende quanto humanidade em geral. E segundo ponto, como que literalmente a gente tem uma tortura eterna pela obsessão do finito? Isso seria um contraponto. Vamos pensar que esse indivíduo vai continuar guardando as memórias que eles têm. Lembra da minha definição, Mesa? Que literalmente esse indivíduo ele só vai poder, de alguma maneira, realizar algumas coisas, ou trocar ideia, ou capacidade de interagir com aquilo que está dentro do pós-vida, e não necessariamente com aquilo do mundo terreno. Esse indivíduo, ele tem família, ele teve família, ele teve amigos, ele teve colega, ele teve tudo aquilo. Ele sabe aquilo que ele gosta. Ele viveu, ele não só experienciou aquilo que ele gosta, como ele odeia, mas ele tem memórias, ele não memórias afetivas, seres afetivos, de pessoas que ele gosta mais e de pessoas que ele gosta menos. A manutenção de qualquer memória de uma vida finita e uma existência eterna, e que literalmente a gente considera isso, resultaria num estado de sofrimento perpétuo. Nossa, eu tô me sentindo um pouco sozinho. Nossa, que saudade da minha mulher. Nossa, eu tô me sentindo, tipo, sei lá, eu gostaria de ter visto meu filho crescer. Eu gostaria de ter visto, tipo assim, agido de uma maneira diferente com a minha mãe e etc. Eu poderia ter agido diferente com meu pai e literalmente perpetuado um relacionamento talvez um pouco melhor, ficando 10 minutos junto com ele. É uma prisão, é uma gaiola literalmente dourada, numa ditadura que eu vou ficar cada vez mais impulsionado pela obsessão de um passado que nunca relativamente vai chegar. E literalmente, uma vida terrena, eu lido com essa dor, eu lido com luto, eu lido com a perda, eu lido com o arrependimento, mas no tempo que vai passar diante dos anos e literalmente isso vai ficando martelando na minha cabeça. E eu vou, possivelmente, como eu estou no mundo supra-humano ou supra-terreno, eu vou conseguir observar isso, eu vou ver o crescimento, etc. E talvez, consequentemente, talvez essa família minha, talvez ele nem se encontre a gente no pós-vida. Ou talvez se esse pós-vida só seja literalmente único, sozinho pra mim, aí que é relativamente mais solitário. Mas a gente, quanto primeiro governo, não considera que literalmente seja assim. Então, beleza. A gente vai considerar literalmente esse processo de amadurecimento e esse processo de vivência uma longevidade de dor. É uma gaiola na qual eu fico preso e dentro dos meus próprios pensamentos. Esse meu pensamento que vai fazer que o meu pós-vida seja ruim. E não só seja ruim, mas que literalmente haja contra aquilo que literalmente foi proposto pelo pós-vida. Que é atingir a minha maturidade, que é atingir literalmente, tipo assim, minha felicidade. Para atingir um nível que grande parte das vezes não é atingindo em um mundo terreno. Você tá vendo que, tipo, esse pós-vida, então, ele vai se tornar cada vez mais nefasto e cada vez mais horrível. Não, obviamente, se aproximando da figura de um inferno, na qual literalmente eu vou ter um capetinha pegando um tridente e espetando meu bumbumzinho a cada 5 segundos. Mas eu vou ter literalmente uma pessoa, eu vou ter sozinho, preso, engatilhado e clausulado nos meus próprios pensamentos. E literalmente uma tentativa de agir ou de pensar em um passado que eu poderia ter agido diferente, que eu não poderia ter literalmente feito determinadas atitudes
para tentar literalmente, sei lá, coibir, coagir ou vivenciar essa própria minha experiência no meu pós-vida de uma maneira relativamente diferente, de uma maneira única, de uma maneira que literalmente eu possa não guardar mais mágoas com essas pessoas, ou não só guarde mais mágoas, mas que eu guarde apenas boas lembranças. Você tá vendo que toda vez essa ditadura do se eu poderia ter feito diferente, se eu agisse diferente, faz com que eu faça um pós-vida cada vez mais infeliz, mais ruim, e por isso que eu preciso excluir tudo isso, tanto para alinhamento com o divino, quanto para não ter um sofrimento contínuo, e por isso eu tenho muito orgulho de ser primeiro governo. Muito obrigado por esse excelente discurso. Convido agora o líder de oposição para proferir seu discurso. Está reconhecido por 7 minutos e 15 segundos. Então, como é final, acho que eu vou fazer um agradecimento aqui. Eu fiz na SEMI, mas eu quero fazer de novo. Muito obrigado a todos os meus colegas de sociedade de debates que estão talvez me assistindo, ou que estão pelo menos torcendo por mim aqui. Agradeço também principalmente ao Bruno, que é minha dupla. Eu conheço o Bruno desde 2007. Tivemos uma longa jornada por muitos projetos e ele agora me arrastou para um dos debates. Eu estou muito feliz mesmo de estar nesse projeto de debates agora. Espero que ele se orgulhe de mim em algum momento. Dito isso, eu vou iniciar meu discurso em 3, 2, 1. Desculpa, Mano, bora fazer uma. pera, desculpa mesmo, Oi? cara. Eu acho que o Montenegro saiu do chamado. Eu vi um dos wings saiu. A gente tem que Não, eu esperar. tô aqui, só troquei de aparelho. Ah, beleza, então. Tô aqui. Pode ir. Ok, vou iniciar em 3, 2, 1. Mano, bora fazer uma caracterização bem justa pra esse debate. Tu falar que a Terra vai ser, tipo, eu vou morrer, vai virar uma Terra 2, eu acho que é um pouco injusto. Acho que todo mundo que tá tomando essa decisão, acho que fica um pouco implícito que a pessoa tá tomando antes de necessariamente saber como é que é esse pós-vida. E a maior parte das pessoas acredita, primeiro, que pós-vida é um mundo melhor do que eles estavam vivendo antes, pelo menos tem um certo nível de felicidade a mais, por causa que não tem todos os problemas terrenos, alguma coisa desse sentido. E segundo, acredito provavelmente que a maior parte das pessoas do mundo acredita que elas são boas e que elas vão pra esse lugar bom e não pro inferno. Beleza? Dito isso, a gente tá tomando essa decisão, provavelmente é um momento em que, tipo, tá, eu vou pra um lugar melhor e vamos tentar decidir o que vai acontecer a partir daqui. Se eu quero apagar todos os meus traumas, coisas que eu consigo ceder pra vocês, que algumas pessoas podem ter do passado, e se eu vou, tipo, literalmente, tipo, ou se eu vou continuar com as minhas coisas da conta fazer, beleza? O caso do primeiro governo basicamente fala sobre como eu vou querer me aproximar do divino, e basicamente todas as minhas experiências passadas dificultam a minha aproximação do divino, e eu quero agora atingir coisas que eu tenho na minha vida, acima do que eu tinha na minha vida terrena. Beleza. Consigo concordar até com eles, é provável que as pessoas agora acreditam em Deus, por causa que elas saibam dessa oportunidade, elas vão querer de fato se aproximar mais. Mas acho que o principal problema deles é a questão de agência. Eu não consigo garantir agência. Tipo, toda vez que a gente toma uma decisão na vida, é literalmente relativo a alguma situação passada da qual a gente tinha. Eu literalmente, tipo, quero avançar para conseguir um emprego por causa que agora eu tô numa situação pior do que no eu vou estar no futuro se eu conseguir um emprego. Eu não, a partir do momento onde eu pago todas as minhas memórias, eu posso até ceder para eles que eu não pago 100% que eu sou, eu posso até ter alguns valores, algumas coisas, mas eu literalmente estou inerte. Eu não sei como é que é a situação minha passada para eu conseguir saber se eu quero alcançar alguma coisa no futuro e como é que eu vou fazer isso, necessariamente. Essa questão de gaiola do passado, tipo, eu ficar revivendo as coisas do passado, eu poderia ter mudado. Cara, acho que a mínima crença que a maior parte das pessoas tem, e existe uma grande possibilidade, é que as pessoas do meu passado vão acabar indo uma hora para esse plano para viver comigo, porque eu acredito que esse mundo é com certeza melhor do que a minha vida terrena, que as pessoas vão conseguir, que meu pai, que eu não tratei tão bem, vai conseguir vir pra Terra. O primeiro governo completamente fora do debate. Agora, bora falar sobre identidade, Furtado. Furtado, o que que a gente é, cara? Cara, o que a gente é literalmente definido por toda a nossa trajetória. Tipo, ninguém nasce bom ou mal, ninguém nasce gostando de jogar futebol, ninguém, ou de, sei lá, fazer arte na praia. Tipo, tudo que a gente faz, tudo que a gente constrói, tudo isso segue de diversas influências que a gente tem na vida. O passado literalmente molda quem a gente é hoje. A gente tá falando, tipo, cara, de amigos, de família, de experiências que ao longo da vida inteira interagem com a gente e constroem exatamente quem eles são. Perceba que, tipo, os meus valores foram ensinados pelos meus pais. Eu aprendi a amar eles ao longo da minha vida. Eu não nasci necessariamente amando eles. Eu sofri na minha infância, eu superei meus desafios. Eu criei toda a minha personalidade baseado basicamente nas memórias com que eu tive. Ninguém nasce um ser já definido com, tipo, uma listinha de tudo que essa pessoa tem. A gente constrói ao longo de todas as experiências as coisas que a gente vive na nossa vida. Agora, eu consigo, a partir do momento onde eu retiro as memórias, a gente tá falando de memórias, depois eu trabalho com valores, etc. É, tipo, é inegável dentro desse debate que vai retirar uma grande parte da minha identidade. E governos têm que ceder isso. A gente vai perder uma grande parcela significativa da nossa identidade. Tipo, no próprio dia a dia, nas relações que a gente tem uns com os outros, perceba que a gente não liga só para os valores das outras pessoas. Tipo, a gente não gosta de uma pessoa só porque ela é legal, só porque essa pessoa pensou como eu. Tanto, cara, a gente tem diversos amigos que são completamente diferentes da gente, que viveram com caminhos completamente diferentes, e são as memórias afetivas, todo o trajeto que eles tiveram de longa vida que faz com que a gente goste dessas pessoas e com que a gente se sinta feliz que a gente construiu isso. A gente tem memória afetiva, principalmente com coisas, experiências, pessoas que compartilharam o passado com a gente, que viveram essas histórias e que basicamente construíram nossa personalidade. Cecília, pode fazer teu pai. Kainan, você morreu. Você não tem mais sua identidade. Você só tem lembranças de quem você era e nunca mais será.
Tá, beleza. Eu não sei como é que tu vai trazer esse teu caso, acho que eu vou tratar isso daqui a pouco, então eu não vou responder exatamente teu por agora, beleza? Beleza. Perceba que eu renunciar à memória é literalmente ser uma nova pessoa, que nem você tá falando. Basicamente, tipo, aceitar que eu não sou o mesmo. Beleza, perceba. O experimento mental muito famoso que existe. A felicidade basicamente é imposta a você. Você não controla de onde ela vem, você não controla como você sente essa felicidade, você não controla quem tá impondo essa felicidade em você. Você simplesmente sente felicidade. Ok, eu posso até ser feliz, mas o meu conceito de felicidade não deriva de todos os meus valores, os meus princípios, as minhas experiências, que é basicamente como o pós-morte de governo está tentando pautar pra gente. É literalmente como se a gente estivesse falando de uma droga. Uma droga da qual, tipo, eu tô se sentindo completamente pleno, eu sou uma pessoa completamente nova e eu não sou mais a pessoa que eu sou. Perceba que é literalmente como se a minha alma morresse. Eu não tô necessariamente morrendo porque eu tô indo pra essa vida pós-morte, mas a minha alma tá morrendo, tá nascendo em outro lugar. É uma decisão muito difícil pra qualquer pessoa nesse momento, por causa que ela literalmente tem que escolher morrer, nesse sentido, como se a alma dela morresse e nascesse outra pessoa no lugar. Perceba como a maior parte das pessoas não toma esse certo nível de decisão. A gente, enquanto essa casa, a gente pode olhar para essa situação literalmente como eu tenho um certo nível de. Eu tenho toda a minha identidade, eu tenho que abrir mão da minha identidade para conseguir construir quem eu sou. Ok? Outro ponto muito importante: a felicidade muitas vezes é comparativa entre as situações. Eu posso até me sentir muito feliz na pós-vida se eu esquecer todo mundo que eu sou, porque eu tô esquecendo meus traumas. Mas o Neymar, por exemplo, ele não gosta de se sentir. Ele não se sente feliz quando ele ganha o jogo do Palmeiras. Mas eu me sinto muito feliz se eu jogasse futebol por algum motivo e por acaso eu ganhasse o Palmeiras. A felicidade é toda uma construção relativa a um gap antigo do que eu tinha e o que eu tenho agora. Eu ter, por exemplo, querer me tornar um jogador profissional de futebol, é literalmente eu me sentir feliz por causa que hoje eu tô no estado, no nível, eu tô jogando com um time, ganhar de um time que é mais forte que eu, e assim por seguinte cadeia. A felicidade, simplesmente sentir por sentir feliz, eu nunca vou entender de fato o que é essa felicidade, por causa que eu nunca tive a experiência passada de não sentir, que é o que causa esse gap. Eu tá num momento triste da minha vida e agora eu tô me sentindo feliz, e é justamente essa comparativa de narrativa que faz com que eu entenda de fato o que é sentir felicidade, ok? Outro ponto que eu acho que é muito importante, que o primeiro governo tenta pautar pra gente sobre a família, etc., acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem tratado desse debate. Por mais que eu acredite que eu vou me sentir feliz, que eu tenho muitos traumas na minha vida e que não quero mais fazer isso, eu literalmente tenho que entender que agora eu tô esquecendo diversas pessoas na minha volta que também se importam comigo. Eu tô falando de felicidade compartilhada, eu tô falando de amigos, famílias e diversas pessoas, namorada, esposa, seja o que for, que também dividem essa felicidade comigo. Eu posso até me sentir feliz nessa vida nova, mas imagina essas pessoas quando elas chegarem nesse plano. Essas pessoas quando chegam nesse plano literalmente se lidam com uma situação onde, beleza, agora eu tô vendo uma pessoa que eu amo, mas essa pessoa literalmente não lembra mais de mim. Eu escolhi, por exemplo, não tomar a gota do esquecimento, mas o meu marido esqueceu e agora ele não lembra mais de mim. Eu, enquanto pessoa que tem amigos e famílias, a partir do momento onde eu tenho que tomar essa decisão, eu não tomo uma decisão só pensando em mim mesmo. A maior parte das pessoas do mundo se preocupa com diversas pessoas na sua volta, e é por isso que a gente não pode tomar decisões isoladas sempre. É por isso que, sei lá, pessoas que estão muito tristes, tipo, enfim, muitas vezes acaba acontecendo, mas a gente, na maior parte das vezes, tenta procurar ajuda justamente por causa que a gente sabe que a gente não gosta de ver a nossa mãe triste, quando a gente tá triste também. Eu ter que literalmente abdicar da minha família, eu ter que abdicar dos meus amigos, é literalmente falar com que eu sou uma pessoa muito egoísta, que eu vou ser feliz por causa de lá, eu vou me tornar uma nova pessoa. Mas todas as pessoas que viveram comigo e derivaram da minha felicidade junto comigo também vão acabar ficando muito tristes por causa disso. Essas pessoas podem acabar não tomando uma decisão da qual eu tomaria, da qual eu tomei. E isso literalmente faz com que a gente se sinta feliz. Perceba que a gente ganha do primeiro governo literalmente por causa que, tipo, eles literalmente trazem um caso pra gente que fica falando sobre como eu quero só me aproximar do divino, enquanto isso é uma completa mentira. Acho que o principal objetivo que a gente quer é, tipo, se sentir feliz com a gente mesmo, e eu consigo alcançar essa é a principal meta que a gente tá falando nesse debate. E ideal de que essa felicidade, que eu tô falando, não é só uma felicidade de me sentir feliz, é uma sentir felicidade, sentir uma felicidade que tá alinhada com as minhas memórias, para que eu consiga entender os motivos pelo qual eu me sinto feliz, e não somente me sinta. O mundo de governo é literalmente um cenário onde eu esqueço as coisas que me deixam felizes e eu simplesmente estou sentindo uma felicidade no momento por causa que eu estou completamente novo com os meus valores, posso até ter eles, mas eles não importam mais por causa que eu não sei, eu não necessariamente entendo essa felicidade que eu estou sentindo, eu só tenho um sentimento da qual eu não consigo nem interpretar, dado que a maior parte que às vezes a gente sente feliz é uma comparação construtiva em relação a toda a nossa memória que a gente tem e coisas nesse sentido. Perceba que essa questão de gaiola do passado, essas coisas de querer voltar, no infinito elas não importam. Todas as coisas que foram tristes, agora no infinito eu consigo lembrar delas de uma forma que eu consiga de fato reconstruir. E eu tenho muito mais agência, quebrando toda essa questão que eu comentei sobre a Inéssia. No mundo deles, eles podem até saber que eles querem fazer alguma coisa, mas eles não entendem se eles já alcançaram, como é que eles vão alcançar e por que que eles sentem em relação a isso. Por isso, com muito orgulho, meu pai. Muito obrigado por esse excelente discurso. Está reconhecido o adjunto de primeiro-ministro para discursar por 7 minutos e 15 segundos. Consegue me ver? Consegue me ouvir? Perfeitamente. Perfeito. Como é furtado o chair, eu não vou pedir um minuto, porque eu acho que inclusive seria negado. Então, eu vou para os agradecimentos e já inicio a minha fala. É, Desde já, creio que a primeira coisa imprescindível de comentar e reiterar o que o Diller falou é do quanto, e falou isso em toda rodada, em toda rodada. O Diller, mano, inclusive, apresentava o plano de fundo de uma foto que tem minha e dele no mesmo lugar lá em 2023. E assim. é,
Oh, travei. Ok, voltou. Assim, é loucura. A pessoa que me introduziu ao movimento de debates, essa foto, a pessoa que me introduziu ao movimento de debates agora tá duplando comigo, a gente conseguiu chegar na final e, enfim, mostra como que o movimento de debates consegue se retroalimentar, consegue nascer, enfim, mesmo em locais que a gente não existia, como aqui no próprio estado de Sergipe. E, enfim, muito feliz pela Agro estar me proporcionando isso. Muito feliz pelo Nordeste também estar me proporcionando isso. Creio que a gente seja a única dupla que ainda restou uma pessoa do Nordeste aqui nessa final. Então, inicio meu discurso agora. Muito obrigado para quem está assistindo, para quem está torcendo pela gente. Amo vocês. Inicio minha fala em 3, 2, 1. Mesmo com todo de governo, basicamente mostrar para você o que esse debate pede da gente, que primeiro o governo apresenta para vocês, para além disso, como que a gente consegue ser mais centrais nesse debate, já reduzindo outframes, que basicamente caso baixo tem que colocar para esse debate, como que a gente consegue abraçar oposições, para além disso, responder elas e refutar os casos de modo geral. Basicamente, mesmo iniciando, isso é importante. Para fins desse debate, o indivíduo, ao escolher beber água, ele já tem noção do que vai para pós-vida. Essa oportunidade é um chamado divino, uma possibilidade de aproximar-se da perfeição. Ou seja, não é tipo assim, algo que está fora desse debate, a gente considerar que esse indivíduo ele beber essa água, ele não sabe se ele vai ou não vai pós-vida e que ele vai estar apenas arriscando. Mas não, ele necessariamente sabe para esse debate poder funcionar. E para além disso, como o Dili falou no caso dele, essa oportunidade, além disso, é um chamado divino. Ou seja, ele está indo buscar a perfeição, ele está indo alcançar a perfeição. E a parte disso que mesa, já engajando com o nosso ônus de bancada pelo segundo caso do Dili. A gente consegue perceber como a gente lida com o nosso ônus de memória acerca desses familiares e amigos, o quanto a partir da métrica de que o quanto essas pessoas foram importantes para esse indivíduo, ele irá buscar se lembrar, tendo em vista que marcaram sua vida, são pessoas especiais, aquela memória divertidamente que se ele pudesse repetir toda hora ele repetiria. Ou seja, basicamente o que eu posso colocar para esse debate, como a gente consegue lidar com isso. A gente, no nosso mundo, consegue perceber que essas pessoas, por mais bonitas que foram, perceba a mesa, analisando o melhor dos mundos de oposição, no qual a gente vai para o céu e que carrega consigo majoritariamente memórias positivas e experiências maravilhosas. A gente está lendo oposições na pior visão, ou seja, já sendo comparativo para esse debate. Agora, percebe como essas memórias agora serão inalcançáveis, funcionarão como um looping de pessoas e sentimentos que aquele indivíduo nunca mais terá acesso, e para além disso, nunca mais terá acesso da mesma forma, não sentirá aquilo enquanto vivo. A memória de comer uma maçã será apenas uma memória, essa sensação nunca será alcançada, já que é simplesmente uma sensação. Eu não estou mais vivo, aquilo vai ser apenas uma memória. É a mesma lógica para o mundo de governos, essa metáfora da maçã. Esse indivíduo começa a viver, na realidade, ampliando esse cenário, um martírio. Mesmo que os indivíduos fiquem tristes de minha decisão, mesmo que minha mãe, meu pai, meus amigos fiquem tristes da minha decisão de beber essa água do esquecimento e isso se torne uma pressão, mais triste será o indivíduo por conviver com essa frustração de simplesmente vivenciar uma sensação num plano de insensibilidade. Não é uma Terra 2, mas um plano de espiritualidade e transcendência. Inclusive, em relação ao que o Kainan está colocando pra gente, quando eu começo as votações, eu menciono como que, necessariamente, que ele tenta colocar pra gente, as pessoas vão entrar nesse plano também depois, como acaba sendo irrelevante no nosso caso funcionar. Basicamente, mesmo só a gente pensar que no filme Brilha a Terra de Homem Sem Lembrança, no clipe de We Can Be Friends da Ariana Grande, o indivíduo necessariamente se sente frustrado e se arrepende de ter apagado essas memórias porque ele ainda está vivo. Ele sente essas memórias porque ele ainda vai reencontrar com essas pessoas, porque ele tem chance de vivenciar as pessoas de novo. No nosso mundo, ele não tem essa capacidade, já que basicamente está no outro plano. E no outro plano, que não está mais vivo, não tem como eu tocar nessa garrafa e sentir que eu estou tocando ela. Vai ser principalmente uma memória que eu estou tocando na garrafa, não quer beber uma garrafa de água. Ou seja, basicamente, para esse indivíduo, ele vai sentir numa gaiola, ele vai sentir numa jaula, numa prisão por estar nesse mundo e por ele simplesmente não conseguir mais alcançar aquela sensação de forma verdadeira, de forma legítima. Ou seja, esse arrependimento que a gente, nesses dois exemplos que eu coloco para vocês, basicamente vive apenas num cenário da pessoa enquanto indivíduo que ainda está na Terra, mas não está na Terra, está em outro plano. Ou seja, esse ônus da gente lidar com pessoas e que essa memória, que seria muito importante para esse indivíduo, acaba tendo pouca relevância no nosso caso funcionar. Agora, para esse nosso último caso, eles referem-se à identidade própria, lógica transcendental e espiritual que foi dada a esse indivíduo. Basicamente, já lidando com o que o Kainan colocar para a gente, que a gente vai lidar com a mínima perda de identidade. Não, a gente agora está lidando com, necessariamente, a gente está lidando com a literal perda de identidade total. O ser humano é incumbido de memórias positivas, negativas e uma vida inteira de desejos, celebrações e frustrações. Ao morrer, o ser humano poderia receber a chance de ir para um pós-vida, num ambiente sereno, calmo, pacífico e tranquilo, no qual conseguiria viver sua totalidade, seus mecanismos, lógicas, traumas e aprendizados que ele teve na sua vida passada. Assim, é possível fazer com que a roda da vida gire e que o pós-vida seja de descoberta pura, numa lógica diferente do mundo terreno, já estabelecido por métricas de como viver, do que viver, das leis do certo e do errado. Por mais que a vida tenha sido bela, no pós-vida, a criação de uma identidade é algo essencial para ter uma menor declaração de dívidas e pendências com quem está na Terra, que não avançou com a gente. Tendo em vista que essa identidade, assim como a lógica apresentada antes de gatilhos e memórias musculares e psicológicas. O impacto desse caso se encontra na capacidade de melhor exploração das possibilidades que o pós-vida irá tornar esse indivíduo se encarregar o que já aprendeu. Já lidando com antes desse caso, mesmo que eu tenha um Einstein, mesmo que eu tenha sido um Barack Obama ou uma Malala, pessoas que viveram uma vida, vivenciaram uma vida, conduziram um plano terreno de satisfação e aprendizado pleno, se eles levaram essas habilidades e conhecimentos para o pós-vida, a gente reconhece como, na realidade, esse indivíduo vai limitar o seu usufruto do céu, cessando a criatividade e flexibilização.
e flexibilização de ação e atitude no pós-vida. Ele vai simplesmente querer reproduzir ou se ver num ambiente que não conseguirá aplicar na prática os conhecimentos que ele teve na Terra, de modo que, no colégio de eficiência do usufruto desse pós-vida, apesar do ganho pragmático de oposições, o impacto se torna limitado, enquanto que o nosso mundo de vida, apesar de não ter o mesmo saber e começar do zero, agora vai conseguir produzir maiores linhas de atuação, o que é relevante eu pensar isso imaginando um plano de existência infinita e espiritual. Ou seja, basicamente consegue fechar os planos de governo e como que necessariamente esse indivíduo, tanto para essas relações de amizade, família, etc., que poderia carregar, e assim como esses gatilhos mentais, essa identidade que ele leva da Terra, agora seria muito melhor para ele reiniciar. E por que é melhor reiniciar? Porque basicamente a gente já no plano de infinitude. E se eu vou com os mesmos trejeitos, vou com os mesmos conhecimentos, e principalmente vou lembrando as primeiras pessoas que vieram comigo, necessariamente eu vou viver um pós-vida limitado, vou viver um pós-vida que é infinito. E se eu vou e reinicio essa minha máquina de pensamento, basicamente estou ampliando meu leque de possibilidades de viver esse pós-vida e de conseguir usufruir desse pós-vida que foi me dado para alcançar essa perfeição e alcançar o divino. Ou seja, fechando as nossas casas. Agora, começando a engajar com a minha posição, estando muito mais comparativo, basicamente, Kainan fala para você que o indivíduo e seus amigos irão para o céu depois. Mesa, apesar de ser meio irrelevante no nosso caso, vou lidar com isso. Basicamente, pensa mesmo, como necessariamente, se esses indivíduos e meus amigos eles forem para o céu, a lógica do céu necessariamente é diferente da Terra. As memórias que eu tive com eles na Terra não necessariamente servir da mesma maneira para o céu, porque a lógica do céu é diferente da lógica da Terra. Se eu vou com essas memórias que eu tive com eles na Terra, basicamente, se eu vou levar eles para o céu, vai ser mais uma vez algo limitado, principalmente linkando o nosso primeiro caso com o nosso último caso que eu apresentei para vocês agora, porque necessariamente essas minhas relações que eu vou ter com esse indivíduo seria muito mais produtivo que eu reiniciasse essas memórias com esse indivíduo. Se o indivíduo que da Terra foi tão bom para mim que a gente consiga vivenciar isso juntos, que a gente consiga vivenciar e reiniciar essa nossa amizade, essa relação juntos. Porque, de todo modo, a gente vai acabar limitando o que a gente consegue aprender desses indivíduos. Basicamente, conseguindo tirar Kainan. Eu não tô vendo de Casas Baixas, então vou citar do Kainan. Cara, o pós-vida é tipo infinito. Eu posso me aprender completamente como me comportar lá depois tendo minhas memórias, velho. Tipo, não é exclusivo nada cadê a exclusividade do teu caso? Cara, sabe por que é exclusivo? Porque necessariamente vocês até podem chegar no seu plano de vocês levar essa habilidade, vocês levar essas pessoas, mas sabe como isso necessariamente vai demandar muito mais tempo, vai demandar muito mais carga de você começar a desprender suas habilidades, seus entendimentos que você já tinha, ou seja, o que você tenta colocar como ganho de vocês, na verdade, vai chegar no fim do nosso caso, porque apesar de você levar esse conhecimento, você levar essa identidade com você, esse conhecimento, as pessoas, naturalmente você vai ter que se desprender para viver essa lógica que vai estar no céu. Ou seja, você basicamente comprou o que a gente coloca para funcionar no caso para esse debate. Ou seja, perceba mesmo como as definições que o Dida apresenta para você e a meta que a gente consegue estabelecer, ou vocês já compraram e perceba que honestamente o que a gente tem que trazer de meio para alcançar, na verdade, seria o fim do nosso caso. Já que necessariamente o que o Kainan está colocando para vocês por esse POI é uma leitura de essas pessoas estrangeiras que eu estou levando para mim, eu vou conseguir também chegar no mundo de vocês. Mas mesmo, perceba como necessariamente esse modo que eu tenho de chegar no nosso mundo, a gente já consegue chegar no mundo mais simples, no mundo mais prático. Inclusive, o que a gente não chegar acaba sendo o nosso caso. E para além disso, a gente já consegue lidar muito mais, a gente consegue engajar diretamente com oposições para a gente lidar com essa de identidade e principalmente em festa muito mais imperioso, muito mais central para esse debate, pelas mais definições, para ser mesmo como elas vão ser utilizadas durante todo o debate. E assim, muito orgulho em propor. Muito obrigado pelo seu discurso. Está reconhecido o vice-líder de oposição para discursar pelo tempo de 7 minutos e 15 segundos. Bom, já que afinal eu vou ligar a câmera, né? Vou fazer agradecimentos também à minha sociedade, ao Kainan, que estou achando super legal que você entrou nos debates. Corrigindo uma imprecisão histórica, acho que a gente se conheceu em 2009, e não em 2007. E, e é isso aí, cara, já vou começar. Não, foi no quinto ano. Vou entrar depois. Professora Suzane. É isso, gente. Vou começar em 3, 2, 1. A identidade é o que faz você ser você, né? Todo mundo se importa muito com a própria identidade, porque sem identidade você não é nada. As pessoas se definem por seus grupos, por seu trabalho, por seu parceiro romântico, porque isso te provê uma identidade, e isso é muito forte, aparentemente, na nossa alma. Tanto que a dificuldade de encontrar uma identidade faz, às vezes, as pessoas cometerem loucuras, né? Entrar em grupos de Lelé da Cuca, perseguirem objetivos impossíveis, ficarem se forçando numa coisa que não vai dar certo, coisas que a gente vê no dia a dia, as pessoas correndo atrás de uma identidade. Quando você perde suas memórias, você perde um pedaço enorme da sua identidade.
Você não lembra o que você construiu em vida. Você não lembra como você criou sua filha. Você não lembra do romance maluco que tomou sua vida por 10 anos, que partiu seu coração e que te obrigou a se reinventar para conseguir seguir em frente. Você não lembra do seu cachorrinho de estimação que morreu atropelado na sua infância, que moldou para sempre como você lidou com a morte. Você não lembra que você tinha uma relação horrível com seu pai, que ele te batia, te espancava, que você odiou ele por toda a sua juventude, que você fugiu de casa, foi um filho rebelde, mas que depois, o que talvez tenha sido o momento mais importante da sua vida, quando na velhice você perdoou ele, porque ele te pediu desculpas, e vocês se reconectaram, e você teve o prazer de ver os últimos dias da sua vida do lado do seu velho. Todos esses arcos, todas essas jornadas sumiram para sempre. Em um segundo, tudo que constitui a sua identidade desapareceu. É como se a sua alma tivesse morrido e nascido uma alma nova. Sim, ô Cecília, sua identidade está na sua alma ainda é a mesma, ela ainda existe se você não bebe água. E a perda de identidade é um tipo de violência. Beber dessa água é uma violência auto-infligida. Isso até tem uma analogia com a vida real terrena, né? Quando você não consegue ser quem você é, mesmo que ninguém te agrida, ninguém encoste um dedo em você. Quando você não consegue ser quem você é, por algum motivo, quando alguém te impede, isso é violência. Tanto é que existe o identitarismo, a defesa da sua identidade, de você poder exercer sua identidade. Aqui, essa violência é ainda mais forte, porque ela é absoluta. Parte de você está morrendo quando você toma essa água. E isso é motivo suficiente para não tomar. É um tipo de violência, muito embora não seja física. Daí eu sei, o primeiro governo, que você no pós-vida até pode conseguir reconstruir uma identidade nova do zero. Ser uma tábula rasa, que nem o líder falou. Você passou por essa violência e agora você vai recomeçar a sua vida do zero com uma página em branco. No começo vai ser muito estranho, né? Você não lembra de nada, você está perdido no mundo se redescobrindo, mas eventualmente, ok, você vai ser alguém. Só que aí você tem um problema muito grande. Essa sua nova identidade vai inevitavelmente, fatalmente ser incompleta. E ela vai ser incompleta porque vida terrena existe por um motivo, e por um bom motivo. Né? A vida terrena no mundo real não existe à toa. Existem várias perspectivas sobre isso. Né? No espiritismo, ela é um processo de aprendizado. Nas regiões abrâmicas, ela marca um teste, onde as adversidades existem de propósito colocadas na sua frente para você superar elas. Em religiões confucionistas, ela faz parte de um processo de você reconhecer a efemeridade da sua natureza. Tanto que outro dia a gente estava debatendo aqui sobre o Nirvana. Esquecer o que você viveu aqui, você perde todo esse aprendizado. Você perde as memórias desse aprendizado, o que é ainda mais grave. E você é incapaz de perceber onde você chegou. Isso tem vários problemas, tá? O primeiro é que você perde a satisfação de perceber a sua evolução. Você perde o prazer de poder olhar para trás e ver quem você era no seu mundo em vida e ver quem você é hoje. Você perde. E perceber a evolução é algo tão prazeroso, né? É uma das coisas que a gente mais gosta. Tipo, você fala, olha a minha nota nesse debate. Nunca é uma coisa tão forte quando você fala, olha o quanto eu melhorei. Olha quão longe eu cheguei. Olha de tão baixo eu vim e quão longe eu fui. Isso é uma das coisas que nos deixa mais felizes. Não só perceber onde a gente está, mas perceber como a gente evoluiu. Quando você perde essa satisfação, esse senso de realização, quando você esquece seus erros, esquece quem você era, esquece como você já foi diferente, quando você perde o gosto desse contraste, você nunca vai ser feliz. Vai ser tão feliz quanto alguém que sabe de onde veio, que sabe quem você é. Então, esse é o seu primeiro, é o nosso segundo impacto. Beber dessa água é perder um senso de realização. É viver com um vazio para sempre, onde você nunca vai ter a mesma satisfação que alguém que lembra quem era em vida, que lembra como era pior, que lembra como era diferente, lembra o que teve que superar. Porque no pós-vida você não vai ter situações que fazem você cometer os erros, que faz você cometer as imaturidades, as coisas que você cometia na vida terrena. Você nunca vai perceber tanto que você evolui. E além disso, você vai ser incompleto. Existe algo de especial, de único na vida terrena, que é irreplicável no pós-vida. Senão, pessoal, a vida terrena não existiria, né? Deus, o Criador, ou seja lá qual inteligência, qual éter designou esse universo, não teria criado um mundo terreno que a gente habita hoje se ele não tivesse um propósito. Um propósito ele tem. Se a vida aqui fosse dispensável, só existiria o pós-vida. Provavelmente a vida terrena existe pra gente errar, pra gente mudar. Talvez a gente precise disso. Que nem a Riley precisa da tristeza no Divertidamente, só com alegria ela não funciona, ela não é completa. Um universo não é superior ao outro, pessoal, de nenhuma forma. Ambos existem por um motivo e ambos se complementam. Algumas coisas só existem em um, algumas coisas só existem no outro. E esse é o nosso terceiro impacto. Beber dessa água te condena a ser um ser incompleto, porque te condena a conhecer apenas uma das duas formas de vida que esse mundo assume, das duas maneiras de viver que esse universo abriga. É você se condenar à ignorância, ao desconhecimento, a só conhecer metade do universo de experiências, de sensações possíveis. Você vai ser um ser menos completo e você vai ter uma vida pior, mais miserável, porque você não vai apreciar do mesmo jeito as benesses do mundo pós-vida, porque se você não conhece a alternativa, se você não conhece como você poderia não ter aquilo, sem conhecer a vida terrena, sem lembrar como ela era, você não aprecia, você não é grato do mesmo jeito. Eu ofereço um pai para dois gêmeos.
Bruno, é claro que você vai ser completo, você já foi completo, Bruno. Você não vai viver completo se você viver fragmentado, que um dia você já foi e jamais pode ser de Não novo. vai ser. Tá, eu espero que você não derive do primeiro governo para falar de fragmentação, né? Eu deixo muito claro para que você não vai ser completo. Você vai esquecer como era essa outra forma única de se viver. Agora eu vou engajar com o primeiro governo, que eu vou falar do seu pai também. Primeiro, isso de você ter muitas saudades e ficar num sofrimento perpétuo. Assim, eu acho muito improvável que o pós-vida seja tão mal designado a ponto que você fique sofrendo pela eternidade porque você não consegue sentir o gosto de uma maçã. Isso não vai acontecer, porque vão ter outras experiências ali que vão te completar também, que no sentido de você não precisar do que você tinha antes. Eu acho que isso não faz sentido. Na vida real, isso já acontece. É quando, durante a sua evolução, as coisas mudam. Quando você cresce, você deixa de ter acesso a algumas experiências que você tinha quando você era criança. Mas você não fica sofrendo para sempre porque você não tem mais essas experiências. Vão ter várias experiências únicas no mundo pós-vida que não vão fazer você sentir tanta falta das experiências que você tinha no mundo terreno. E além disso, você não vai ficar sofrendo tanto pelos seus erros por conta de tudo que eu falei no meu construtivo. Porque você vai justamente estar feliz, estar satisfeito ao perceber o quanto sua alma, seu espírito evoluiu. Você não vai ficar pensando, nossa, eu tinha que ter dito uma coisa diferente, porque você vai ter o prazer de perceber como hoje você teria dito uma coisa diferente, porque hoje você é uma pessoa melhor e você vai ter a eternidade para reparar esse erro, porque você vai poder falar com essa pessoa de novo. Então, esse sofrimento perpétuo que vocês falam não faz sentido. O pós-vida ele vai ser designado para você conseguir seguir em frente, para você conseguir olhar para trás e ver como você melhorou. Agora, se você corta tudo o que você era, daí você não tem essa sensação de evolução. Daí você não tem esse conhecimento de como é essa segunda forma de viver o mundo. Você não consegue aproveitar o pós-vida nem de perto da mesma maneira, e você sofre uma violência muito grande, você inflige uma violência muito grande contra a sua própria identidade. E o que faz de você, adicionalmente, ser incompleto para o resto da sua existência. Muito orgulho em mim. Muito obrigado pelo seu discurso. Reconheço agora o membro de governo para proferir o discurso por 7 minutos e 15 segundos. Oi, gente, vocês me ouvem bem? Imagino que sim, né? Então, eu queria fazer só alguns agradecimentos primordiais antes. Primeiro, a Cecília, que foi uma ótima dupla, eu aprendi demais com ela. Eu agradeço ela muito por ter me ajudado a chegar até aqui, foi muito especial pra mim. Ao Tutor Aguiar, pelo apoio inexorável que ele me deu entre mentorias de presença e arquitetura, porque, assim, eu sei que ele não tá vendo, mas em grande medida tudo que eu sou como debatedora eu devo a ele. Ao Milton, pela mentoria de presença e esculacho, porque eu aprendi muito mais com ele do que ele imagina. Amandinha, Rafa Meno, Carol, Rafa Pipo, Nina Vidigal. Ao Tia Malu, porque eles deram um apoio, uma amizade que foi muito querida pra mim, realmente. E por fim, ao Senatos, minha casa. Pra eles eu devo imensamente tudo, fazer parte do Senato é muito mais do que uma honra pra mim. E realmente eu acho que deles eu jamais esqueceria, independente da água, ou das lágrimas, ou das derrotas. Essa memória eu não escolheria apagar. Só vou colocar o cronômetro. Vou aceitar após, provavelmente por volta dos 5 minutos. Um segundo, Vitória. Eu vi a Lara Holanda sair da chamada. Você tá aqui, Lara? Tá sim, voltou. Pode continuar. Tá? Ok, perfeito. Começo meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Mesa, nosso caso não depende da delimitação de um G, porque nós achamos ela tangente ao debate. E nós vamos além disso. A gente não faz ideia do pós-vida. Nós não sabemos como ele é, como ele se estrutura e como que ele penaliza o indivíduo ainda mais. A vida não necessariamente é acessível em qualquer cenário. Para uma caracterização justa, a gente tem que pensar que é um cenário de não retorno. Memórias são sim bens preciosos, e mesa eu concedo o maior trunfo possível de oposição nesse debate e vou trabalhar com isso agora. Eu escolheria renegar minhas lembranças porque eu as acesso apenas pela via da saudade em oposições. Eu beberia deliberadamente das águas do estígio porque eu não vejo nele apenas um fim das memórias, mas o começo de memórias novas com potencial. Mesmo perceba como as memórias antigas são passado, eu apenas acesso elas pela saudade e nostalgia. Eu não acesso elas pela via da interatividade, pela criação de novas memórias. Na verdade, a maior chance do cenário de oposições é a criação de memórias reativas e retroativas. Memórias apenas em cima de outras memórias, feitas nas quais uma certeza é clara, que eu nunca mais terei memórias como aquelas, porque são memórias qualitativamente diferentes. Eu posso pensar no toque da pessoa que eu amo, mas eu jamais vou ter ela de novo. A única memória nova que eu consigo criar aqui é sobre a memória que já existe. Eu apenas reitero a minha dor e a minha perda de memórias porque elas significam pra mim.
Mesa, memória significam. E essa é a maior penalidade do agente e também o maior ganho. Porque elas não são só a identidade, mas elas também são toda a dor que o indivíduo carrega. Mas mesa, ela também carrega alegrias, eu concedo isso. O ponto é que a dor é muito maior no cenário de pós-vida, porque ela é acompanhada pelo sentimento inexorável de não mais acesso, de não mais toque. E isso é reiteradamente penalizado pela reiteração da própria memória. Elas me são inescapáveis dentro de mim, porque eu as revivo o tempo todo. Porque elas são a única coisa que a pessoa conhece, e nas quais ele se apega dentro de um cenário desconhecido. Mas não me dizem nada sobre a minha realidade atual. Memórias são lindas quando há algo a se fazer com elas e com o que elas produzem dentro de mim. No cenário de oposições, o que acontece é que elas agem dentro de mim apenas porque o único link entre memória e realidade sou eu. Eu me descompasso de tudo porque eu sou um ser deslocado. Qualidade da memória é qualitativamente diferente porque você está em outro plano. Você perde tudo isso de psique sensorial. Parte muito grande da nossa memória é simplesmente sensorial. Tocar, ver, sentir, cheirar e ouvir. Necessariamente as experiências do pós-vida são diferentes disso porque operam em outro plano, afastado da materialidade. Cada uma das memórias que você teve não é mais. É literalmente saudade, nostalgia. Isso traz amargor pro seu pós-vida, não só porque você não consegue acessar a vida nunca mais, mas porque a sua forma de existir é diferente. Nós vamos além de um G, porque isso aqui não é só sobre memória, é existir a partir da memória. E você morreu, sua identidade se foi, o que resta é uma mácula, um fantasma que deve ir se esvaindo com o tempo reiterado em si mesmo. Porque seu potencial de criar memórias também deve ter morrido com você, ou no melhor dos cenários, muito mitigado. Nossa memória perde muito da cor com o tempo. A existência de uma pessoa, ela é conectada com suas experiências e interatividade com o mundo. Porque a forma do ser humano de experienciar memórias é muito diferente. Ela é interativa, dinâmica e muda com o tempo. A experiência de memória é coletiva, além de ser internalizada. A memória é diferente quando vivendo em conjunto, com pessoas que interagem comigo, criando momentos. Mesa, perceba como isso não deve existir necessariamente no pós-vida. Porque a gente não sabe como ele é. Se eu tenho uma memória mais ruminante sobre memória e não sobre novas vivências no mundo novo, e mesmo que eu tenha vivências no mundo novo, mesa, perceba, umas pessoas são necessariamente apegadas. A chance delas não aproveitarem nenhum potencial do mundo é extremamente elevado porque elas acabaram de cair no desconhecido. Elas devem necessariamente se apegar mais e mais e mais a algo que elas nunca mais vão poder acessar de forma física. Aproveitar o presente é negado ao agente sem água porque ele se apega a tudo que ele foi, apesar disso já ter ido e não significar tanto assim. E é só isso, é um tesouro escondido, nichado, no qual você consegue acessar, com um potencial morto e encerrado, como você. Nosso caso não é sobre adequação, e sim sobre o potencial, mas mesmo se fosse, a gente ainda ganhava esse debate. Agora, cenários diferentes. Será mesmo que eu queria lembrar de tudo, sendo que eu jamais vou acessar isso de novo? Saber que eu não posso mais beber, viver como antes, porque as memórias são qualitativamente diferentes. Vínculos emocionais apenas importam se eu consigo vivê-los ou acessá-los de verdade. Se eu não tenho garantia alguma de acesso, nem de presença, nem de nada, não faz sentido eu me reiterar nesse mundo. Eu não preciso do céu brilhante de um G. Eu posso viver no cenário médio. Isso não importa. Eu me penalizaria em qualquer uma das situações. E mesmo porque, mesmo se essas memórias sejam positivas, eu apenas as rememoro pela lente do que já foi, do não acesso de fato. E isso me dá a sensação mais ferrada em ambos os mundos. A perda e a perda consciente. Você sabe que perdeu e esse é o principal problema. Você rememora necessariamente. Agora, esquecer é uma decisão deliberada inicialmente, mas depois mitiga a consciência de se reiterar o tempo inteiro em todas as memórias, sejam positivas ou negativas. Se juntar aos mortos é uma possibilidade de expansão do potencial de dor, porque significa eternidade mesmo, eternidade da dor, do sofrimento. E mesmo a gente sim tem mais chances como ser humano mesmo de viver nos sentimentos negativos, porque a gente se lembra muito mais do que deu errado, do que deu certo. Eu rememoro na minha cabeça todas as vezes que eu perdi uma final, e eu nem lembro direito do que eu rodei nas vitórias. Um ser humano médio mais se penaliza do que efetivamente se glorifica. A potencialidade em aberto das novas memórias é muito ampla. Você morreu, então você não tem identidade, você só tem as memórias do que um dia você já foi e que você renega e deixa aí. Mas você também renega o potencial do que você pode ser. Isso porque um ser descompassado. Mesa, perceba, eu sempre terei âncoras que me vinculam a algo que não volta mais, mas eu também necessariamente me prendo mais, mesmo que marginalmente a essas memórias que eu mecanizei até aqui. A chance do pós-vida é de ter um potencial ainda maior. Não há como voltar dele e você se prende àquelas memórias, mas como esse mundo te oferece alguma coisa nova em qualquer cenário. Seja no inferno, onde você sofre muito mais com sua vida pregressa, que deve ser melhor do que aquilo, e aí você se penaliza cada vez mais. Seja no jardim de Asfódelos, no qual você reitera ainda mais a sua própria memória, porque não tem mais nada a fazer além de se reiterar no labirinto de memórias que você chama de você. Seja no céu, cheio de potencial. Nosso pior cenário, apagar suas lembranças e apagar sua existência. Mas morrer é também ser apagado, ou pelo menos apagado do plano no qual você pertenceu originalmente. Mesmo perceba como a gente tem um impacto não só de desencontro entre as memórias, mas porque essas memórias te prendem no mundo que você não pertence mais. E eu concordo, Visnade, morrer é violento, é paia, mas está dado, você vai precisar aceitar. Porque as memórias do seu aprendizado não importam em um mundo que não tem mais nada a ver com você. Porque agora você está no etéreo. A maior graça de estar vivo ou de estar morto, mas consciente de uma forma diferente, é se encontrar. São todos aqueles ganhos que um O tenta claimar aqui. Poi, dois O, rápido.
Pós É 2O? justamente essas memórias que me fazem me sentir importante nesse mundo. Você pode ignorar Não as memórias. necessariamente, Will, não necessariamente. O que é ganho aqui é a forma de se encontrar. São todos os ganhos que o Mo tenta claimar nesse debate é a abertura de um potencial que foi negado quando você morre. Ali você se encerra porque todas as experiências não são replicáveis de novo. Mas no nosso caso, a sua chance de ser outra coisa é muito grande e todos os ganhos de identidade em oposições podem existir no nosso cenário. Porque a criação de identidade ainda está em aberto, mas de outra forma. A criação de identidade já existe pelas outras experiências que o Visnad fala, mas agora ela está adaptável àquela realidade. São os fardos do sofrimento de acesso de oposições. A vida é miserável, Visnad, quando você conhece outras alternativas e não pode acessá-las nunca mais. Você se fragmenta quando você não se desprende e vive em dois universos, mas de forma diferente, porque você não aproveita o potencial de nenhum dos dois. A vida material porque ela te foi negada e a etérea porque você se nega. É consciente. Você tem chance de se tornar alguma coisa nova e vai se prender às mesmas âncoras da sua vida passada, que jamais vão ser acessadas por você de novo. O seu sentimento de descompasso não é só muito forte nesse cenário, mas ele é tudo pra você. Agora perceba, justamente porque ele está irremediavelmente em outro plano, com funcionalidades completamente diferentes daquela que te levaram até ali materialmente, valores não devem importar a mínima no pós-vida. A gente não faz ideia de como é a interação das pessoas nesse mundo. O caso de um modo depende da existência em família. Vocês não sabem como se dá esse pós-mundo. Você pode estar completamente sozinho, você pode existir múltiplos pós-vida, eu posso estar em Asfódoros, da mitologia grega, a mesa pode estar no céu cristão. O caso de vocês não trabalha com um cenário de não encontro, que inclusive é muito plausível porque ele carece de garantias. Mas eu orgulhosamente escolheria morrer em definitivo do que me ancorar a um passado que não me pertence mais. Orgulhosamente, governo. Muito obrigado pelo seu discurso. Está reconhecido membro de oposição para discursar pelo tempo de 7 minutos e 15 segundos. Ok, eu espero que vocês consigam me ver. Certo? Espero que sim. Tá. Um instante. Não, vocês não estão conseguindo ver. Tá, ok. Eu só queria aqui agradecer de novo, novamente, né, a minha dupla Bianca. Foi um prazer duplar nesse campeonato durante durante todos esses 3 dias. Foi um prazer fazer parte de cada debate com você. E eu sinto que a gente tem não uma futura promessa, mas uma pessoa que já está se mostrando como relevante e já é muito, muito, muito boa. Muito obrigado, Bianca. Eu queria agradecer a CDFJ, todo mundo que está aqui. Queria agradecer a mesa também. Queria pedir desculpas à Isabela Xerez, que não está nessa mesa de novo, já que eu tirei ela pela terceira vez. E eu queria agora é, começar meu discurso em 3, 2, o mesmo grande problema de um ano é que eles têm um caso psicológico muito ligado ao fator espiritual, religioso e identidade. Ele fala depois de identidade, mas tem poucos mecanismos comparativos para o outro lado, principalmente no significado dessas memórias para o indivíduo e nível emocional dentro desse mundo. Eles falam de identidade, nós vamos além disso e conectar como essa vivência terrena faz nossas memórias de pós-vida se tornarem melhores ao criar um valor agregado que permite dar significado a cada experiência que eu tenho nesse pós-vida. Nós, enquanto indivíduos, somos formados por pessoas que nos trazem experiências e memórias, nosso caráter, nossa personalidade, nossos gostos, nossas memórias. Somos seres moldados, formados por pessoas que coletivamente nos formaram como indivíduos e únicos e diferentes, cada um com suas peculiaridades diferentes. Na experiência, nós conhecemos pessoas e criamos vínculos inseparáveis, amigos, familiares, amores. As pessoas que cuidaram, nos amaram, ajudaram a compartilhar com essas memórias, fizeram um referencial de quem a gente é enquanto indivíduo. Cada memória que não tem importância apenas na gente, é um registro eterno dessas pessoas que me moldaram enquanto ser. Eu sinto importância em relação a ele. Eu sinto uma responsabilidade memorial com elas, que foram estas que me ajudaram a me formar, mas que eu também as auxiliei no seu caminho, sua jornada, cada beijo, cada comida servida pela minha mãe, cada abraço que eu tive com a minha namorada, cada ida à escola com aquele amigo que eu amo, cada conversa, tudo isso fez parte da gente e moldou nossos gostos e quem nós somos. E tudo isso está conectado com essas pessoas. Porque ser tudo isso não é uma traição consigo mesmo, é uma traição contra essas pessoas. Essas pessoas ensinaram, te acolheram, ao mesmo tempo que você acolheu, que você ensinou a tomar uma decisão egoísta, pensando em si mesmo, acreditando que agora vai ser melhor sem eles. Quando eles te moldaram e formaram a sua personalidade, fez você cansar de sua vida. Eles ajudaram você a trilhar esse caminho para chegar nesse fim. Ao chegar, você trai eles. Essa sensação de traição é importantíssima na hora da tomada de decisão. Apagar essas memórias é matar essas pessoas, porque as pessoas só vivem dentro de nós mesmos. Uma pessoa que permanece sendo lembrada ainda é uma pessoa viva. E lembrar dessas pessoas é manter elas vivas dentro de si mesmo. Isso é muito importante, pois nós, enquanto indivíduos pós-vida, nós não sentimos que você está sozinho. Não há pessoas que se importam com você ou ligam para você. Você é isolado nesse mundo vasto. Quando você tem essas pessoas dentro dessas lembranças te acompanhando, você tem a força necessária para conseguir sair daquele ambiente e buscar o que você deve buscar. Se eu compro que existe um propósito nessa vida, é justamente essas pessoas que te dão a força para seguir esse propósito. É a lembrança de quando minha mãe me ajudou a falar com novas pessoas no jardim de infância, pois eu tinha medo de falar. É sentir nessas lembranças a coragem, o propósito necessário para seguir, para viver. Mesmo que eu esteja sozinho, eu adquiro a coragem necessária para seguir em frente nessas memórias, nessas pessoas que ainda estão comigo, que eu tenho vínculo com elas e eu sinto a responsabilidade de mantê-las vivas. Comparativamente, por mais que eu também tenha mecanismos comparativos no meu mundo, esses mecanismos comparativos é o que fazem eu sentir que eu sei,
eu ser quem eu sou. Não é sobre apenas uma saudade eterna, mas cada experiência negativa é confortada pela ciência de saber que esse desconforto é a comprovação de você ser quem você é. Esse mecanismo comparativo é muito melhor para o indivíduo, pois dá propósito, autoconfiança e significado que vai além daquele do próprio mundo, de saber que você está carregando todas as pessoas dentro de si e que eles te deram o referencial que você está tendo nesse momento. Este propósito me permite seguir caminhos reais. O fato de eu gostar de uma maçã é o que faz eu querer ter uma maçã nesse pós-vida. O fato de eu ter tido carinho com meu pai é o que faz eu querer ser um pai. Eu sinto propósito, pois eu sei o que eu quero me aproximar, eu sei o que eu quero buscar. E cada sentimento próximo me faz sentir mais confortável de viver dentro daquele mundo. Eu posso não ter uma maçã neste mundo, mas eu tenho manga. Eu vou comer a manga que me aproxima dessa memória da maçã. E conforme eu como, eu construo uma adaptação por meio dessas memórias que me acostumam a ver essa manga como algo bom. Quando eu menos perceber, a manga é a memória positiva construída na minha cabeça e que possui valor agregado graças à importância que a maçã já tinha na minha cabeça. Ou seja, eu tenho um valor agregado de memória dentro desse cenário, de saber o que eu quero, e conforme essa adaptação que me aproxima desse mundo, isso me traz conforto de ver esse mundo vasto desse cenário. Sim, você pode formar novos gostos, mas é a lembrança que traz a importância e a felicidade para aquele momento. Em um mundo onde eu não tenho memória, eu não tenho mecanismos comparativos tão fortes quanto a lembrança para dar valor àquela sensação que me aproxima disso. Eu abro um indivíduo sem passado e, consequentemente, sem futuro, que só sobrevive, mas não vive, onde cada memória dele não possui um valor tão importante quanto as memórias da infância, da adolescência, adulto e tudo isso. Ele só sobrevive. E cada propósito que ele cria é fraco, pois não tem uma base comparativa tão forte quanto a lembrança terrena para fazer você dar valor àquilo. Lidando com anos de viver nesse mundo com essas memórias e lembranças, muito provavelmente vamos sofrer por saber que não temos como alcançar mais experiência que essas memórias têm. Provavelmente vamos nos sentir mais tristes, vamos ter muita dificuldade de adaptação. Mas isso não é negativo necessariamente. Em momentos de maior dificuldade, de maior sofrimento que eu tiver desse pós-vida, cada experiência negativa que eu tiver vai ser suprida por memória afetiva dessas pessoas que eu amo. Eu me sinto tendo senso de propósito e importância, pois eu sei que em minhas memórias eu estou carregando cada indivíduo que fez parte da minha vida. Eu sei que eles não existem, eu sei que eles existem dentro de mim. E é isso que faz existir importância em mim mesmo. Significância e propósito quanto de vida, saber que em mim não está só eu, mas diversas pessoas que vivem somente em minha memória. Considerando o momento da decisão tomar a água, além de matar todas essas pessoas, abrir possibilidade para o indivíduo que não pode seguir o caminho que você quer e agir de uma maneira que você não acredite como sendo as corretas. A sua moralidade, suas ideias, tudo isso é perdido e se abre espaço para novas morais que podem não ser as mesmas suas, o indivíduo que o qual você não é. Antes de continuar, apoie segundas, não foi primeiros. O sentimento de isolamento ainda é maior no seu cenário, porque você sabe como você perdeu. O sentimento de perda é maior do que qualquer outra coisa. Seu caso depende de haver propósito na vida da gente para que ele prossiga. A questão é, você sinta, tipo, eu sinto perda em relação a isso e pronto, eu me sinto incapaz. Mas quando eu tenho um sentimento que me traz lembrança, eu tento me aproximar justamente daquilo que me traz mais próximo em relação a isso. E conforme eu vou tendo essas memórias que me aproximam desses momentos, dessas lembranças, eu vou me adaptando em relação a essa lembrança, eu vou me acostumando e me adaptando. Enfim, é mover para uma outra casa e ver em cada memória e querer buscar aquilo que eu quero. Seja, tipo, passear, ir para a farmácia, sei lá, parque, etc. Tudo isso eu sinto importância nesse momento, se eu busco isso, isso cria propósito dentro do indivíduo. Isso somado ao fator que eu tenho pessoas dentro de mim que me dão conforto nesse momento, mas além disso, que dão conforto, as lembranças que me dão conforto a seguir esse propósito e saber que isso que me faz seguir em frente é muito importante para esse indivíduo não se sinta perdido nesse mundo vasto. E aqui temos que considerar como esse indivíduo pode ser quanto a gente, na decisão, analisa essa vida dentro do pós-vida, essa memória. Ao tomar água, você abre espaço também para um indivíduo sem conexão, sem história, sem passado, mas no tempo que ele tem personalidade desenvolvida. Você cria nessa novamente um novo indivíduo dentro de um corpo com o qual não era seu. Eu até concordo que podemos de fato construir uma nova identidade. O problema é que cada experiência tomada nesse mundo vai ser carregada de um mecanismo comparativo muito pior com o que eu era antes, sem que eu de fato saiba quem eu era. Igual a série de ruptura, você separa dois indivíduos por diante de agora. O de agora é uma outra mente que compartilha o mesmo corpo, mas que não tem ciência de quem era. O mecanismo de interesse humano, ele não vai se perder. Eu sempre vou me perguntar em cada beijo, cada passeio, se o meu também sentiu isso, se o meu antigo era melhor, como ele era isso. Mas ele é pior porque dentro do seu cenário não tem nenhuma forma de me aproximar em relação a suprir essa curiosidade. Isso cria pequenos impactos constantes no indivíduo aqui no macro, cria um cenário de felicidade de vivência, de constante desconexão, de desmerecimento interno, de não se sentir merecido de compartilhar um corpo, de memórias com uma pessoa que você matou, e das pessoas que estavam nessa memória que acompanhava ela, que você matou. Ou seja, mesmo nós vemos tanto no Crash aqui em relação ao segundo governo, em relação a como essas experiências fazendo como você tem valor agregado em relação a ela, que dão importância no longo prazo, conforme você se adapta a ela, você constrói essa importância que é muito baseada em relação a isso, algo que você não tem no mundo deles, mas além disso, o fato de você conseguir, e eu acho que provavelmente se você pensou por fazer essa moção, o sentimento de ter que estar no Infojlad até
o saber que você está carregando em si mesmo cada pessoa, e que cada pessoa dessa, e no nosso caso não é apenas sem impacto, mas é saber que cada pessoa dessa se conforta. E o mundo onde você está, sem isso, você está sozinho, basicamente. Você não tem esse conforto necessário. Vocês não me dão garantia de que isso vai acontecer. É saber que eu tenho minha mãe, meu pai, meu irmão, minha namorada, minha esposa, meus filhos, tudo isso ainda me acompanha. É sentir importância nisso, é ver importância em mim mesmo e sentir que eu tenho propósito. E é nas memórias que eu tive com cada das pessoas dessa e buscar me aproximar disso que me faz ter propósito e sentimento de valor dentro desse mundo. Por isso, muito orgulho. Muito obrigado pelo excelente discurso. Para finalizar o debate, eu chamo o whip de governo. Antes de ir para a pessoal, mas o whip de governo para discursar por 7 minutos e 15 segundos. Oi, gente, tá me escutando? Vocês estão me escutando? Perfeitamente. Tá. Gente, eu também vou fazer agradecimentos. É muito importante e especial estar aqui, na verdade. Eu competi o segundo Rio Pro com uma pessoa que eu admiro imensamente, uma grande amiga minha. Foi um dos meus primeiros campeonatos e eu também era whip, não de segunda posição, não de segundo governo, mas de segunda posição. Foi um campeonato que mudou minha vida. Eu decidi ser presidente da UFRJ naquele final de semana. Agradeço muito a minha sociedade de debates, a UFRJ, o campeonato foi incrível. A todos os debatedores da UFRJ que estão aqui, é um prazer dividir essa final com vocês. A mesa, é claro, ao campeonato e a realização do campeonato pelos meus melhores amigos e meu grande namorado, a Carol e o Matheus. É uma honra defender essa moção. Muito obrigada, Vitória, pela oportunidade. Você é excepcional e você tem uma grande carreira pela frente. Eu começo em alguns segundos. Começo em 5, 4, 3, 2, 1. Memória é o bem mais precioso que a gente tem. Nós somos corpo, alma e memória. Mas quando a gente morrer, nós não somos mais nós mesmos. E por isso, a nossa memória é uma armadilha infeliz de um fragmento que um dia a gente foi, mas nunca mais vai alcançar. Seja lá o que seja pós-vida, seja conhecido ou desconhecido, bom ou mal, ou um completo nada, seja nós de mais força do universo ou uma presença espiritual dentro do mundo, lembrar é ter e ser a eterna busca daquilo que jamais voltará para você. Esse debate não pode ser sobre agência, primeira oposição, porque as pessoas mortas não têm agência sobre si mesmas e sobre o mundo. Esse debate não é sobre autoviolência e sobre autorreconhecimento, identidade. Esse debate é sobre existir, lembrar e permanecer. Todo ser humano está preparado para morrer. E morrer é morrer. Você não existe mais. Morrer é perder a humanidade. Não tem nada mais humano que lembranças, que lembrar. As pessoas são um emaranhado de experiências. O que você viveu, sentiu, comeu, nós somos coletivos e multifatoriais. Nós rimos, choramos, sentimos, transformamos consciência em instinto em experiências. E lembranças não são mais do que experiências vividas. Nós nos tornamos o mundo porque nós estamos vivos. Nós temos corpo e capacidade sensorial de lembrar e transmitir. As lembranças são completas porque elas não são só uma memória distante do que nós vivemos, mas elas são multifatoriais e despertam não só nossa consciência, mas o corpo, a sensação arrepiante de lembrar. Mortos, nós não temos nada além de uma consciência imaterial sobre um fragmento do que nós já fomos um dia. Nós não somos mais humanos. E ser humanos é a coisa que faz mais sentido para você e é o que faz mais sentido na sua vida, mas não faz sentido no pós-morte. Não é sobre usufruir do pós-vida ou não. É sobre se conectar com memórias que são incompletas, cinzas e superficiais. A sua vida agora é vista e repassada sobre a visão de você sentar no pior lugar do cinema, do teatro, de baixa categoria e ver um filme preto e branco que você não pode mais participar sobre si mesmo. É sobre não entender. É sobre se desconectar. É mais do que sentir saudade. É mais do que sentir nostalgia. É sobre não sentir, porque aquilo não faz mais sentido para você, porque você perdeu a sua existência material de potencialidade. Primeiro governo, esse debate não é sobre sofrer ou ser feliz. Não é, e na verdade, para casas altas. Não é sobre você percorrer o céu, percorrer o inferno. Não é sobre você beber das águas porque você acredita que existe um propósito de Deus que seja maior para você no pós-vida, ou porque você está fragmentado num nível de você acredita que nunca vai alcançar a verdadeira salvação ou a salvação
salvação do Nirvana, que é o caso de primeiro governo, sobre você achar que você não está conectado de verdade com o ser divino. Na verdade, você não sabe se existe ser divino, pode existir o absoluto nada. Esse debate é sobre a existência e não sobre a adequação, não é sobre você se adequar ao propósito pós-vida. O nosso caso, na verdade, é bem melancólico. Por que querer lembrar de algo se você nunca mais vai retornar? Quantas vezes nós não optamos por esquecer sobre aquilo que nós não podemos viver de novo? Mesa, lembrar dói, mas lembrar não dói porque a gente se arrepende e a gente vai passar a nossa vida revisitando as dores e arrependimentos, como o primeiro governo tenta fracamente fazer. Mas é porque viver é incrível e morrer é o fim da criação da nossa própria consciência. É a linha de final, é a linha de chegada. Dali não existe mais nada. Lembrar é viver à sombra do que nós fomos do dia. Beber água é uma saída menos cruel e dolorosa ao se entregar ao etéreo, ao desconhecido e ser livre do que um dia você já foi e poder criar uma nova existência sobre aquilo que nós não acreditamos, nós nem consideramos ser possível existir novamente no plano etéreo. Primeira posição, a identidade é um aspecto humano e nós somos alguém porque nós estamos vivos. Não tem identidade morto, você está sozinho, sem corpo e abandonado no desconhecido. Que identidade você existe se você é uma consciência material? Lembrar é viver miserável. Se seu caso é sobre se autotorturar, tem tortura pior do que viver sem voltar, sabendo que você nunca vai voltar à vida, você nunca vai beijar a pessoa que você ama, você nunca vai ver o universo em imensidão, você nunca vai abraçar sua família, seus amigos, você nunca mais vai saber o que é ser tocado, ser sentido, ser amado. E isso, inclusive, não pode nem ser acessado pelo seu subconsciente, porque as suas lembranças te tornam humano, e ser humano é ser disponível, coletivo, mas principalmente sensorial. Esquecer das suas lembranças é esquecer, inclusive, da forma mais completa e perfeita do que é lembrar. É lembrar sobre a perspectiva corporal também. Agora você é só uma consciência, você tem memórias distantes do que não te pertence mais. No pós-vida, não é isso que você precisa ser. Se existe um propósito maior, se nós devemos ser terrenos por toda a vida e depois nós morremos e existe um plano de vida esperando por nós, se nós temos um motivo para viver e um motivo para morrer, ser humano, nós pós-vida, nos separa e, na verdade, só nos faz esperar sobre um plano de vida que nós não sabemos o que prospera de nós. Você esquece a sua evolução, você perde o seu senso de valorização e seu gosto de contraste? Talvez sim, Bruno, mas você ganha possibilidade, você ganha completude desconhecido e não vive sobre uma evolução que você não alcança mais, sobre um senso de valorização de quem não está disponível para te valorizar e um gosto de contraste de evolução que você nunca mais vai sentir, porque você nunca mais vai evoluir sobre nada e vai ver apenas um retrato febril da sua vida que você nunca mais vai ver de novo. Vocês condenam um ser humano a uma vida de incompletude no seu cenário, porque viver uma alma sem corpo, ser memórias sem corpo, é ser incompleto. Você vive lembrando do que você foi um dia, e um dia você foi completo. A saudade da completude humana, a saudade do que você já foi, é a tortura mais cruel que a gente pode condenar uma pessoa. É sobreviver um retrato de si mesmo. As pessoas só lembram de você e um dia, mas não lembram exatamente de você, lembram do que um dia você foi, e você vive condenado a reviver as memórias do que você já foi um dia, sem jamais ser novamente e sem jamais lembrar delas em seu perfeito retrato, sua perfeita retratação. Antes disso, primeira posição. Cecília, entre outros problemas, o seu caso tem uma restrição imensa, né? Você não sabe qual que é a agência, quais são as ações possíveis da sua alma no pós-vida. Talvez ele não Você seja tão também não sabe quando desinteressante, tão... você bebe água, Bruno. Você também não sabe quando você bebe água, Bruno. Você não faz a menor ideia do que te espera no pós-vida. Enquanto ser humano, morrer é a coisa que você mais teme. Você sabe que você precisa ser sensorial sobre as lembranças. Você não tem como prever o pós-vida, você não sabe o que espera dele, e normalmente as pessoas esperam completo nada ou a memória imaterial. Você não lida com essa condição e você acha que o pós-vida pode ser um plano divino, incrível, onde você pode se lembrar e se reestruturar, mas a verdade é que não existe garantias vinculativas do que é o pós-vida na realidade. É sobre você escolher, ao morrer, beber a água, e você escolhe beber a água porque apagar a lembrança é apagar si mesmo, você morreu e não existe mais. Segunda posição, apagar lembranças já é apagar pessoas, mas isso não é apagar seu propósito, porque você já viveu o seu propósito vinculado àquelas pessoas. Você não apaga elas mesmas porque elas ainda existem ou existiram na mente que você já teve. Elas foram importantes para sua vida plena e você foi importante para elas também. O afago, o apego de saber que o que vocês viveram acabou, mas agora não existe uma sobrecarga de você viver uma lembrança de uma pessoa que você jamais desconhece sobre dentro de si mesmo, é o que torna refúgio. Como eu disse, não há garantias vinculativas do que você busca ou do que você quer buscar. Não existe algo no pós-morte que seja adaptável. Não dá para adaptar emoções, gostos, felicidades. Não dá para adaptar a sensação corporal de sentir, porque você é uma parte, você abre mão de uma parte inegociável de você, e abrir mão de uma parte inegociável de viver,
você já abre parte das pessoas, das lembranças sobre elas e da capacidade de encontrá-las novamente. É melhor que você esqueça num esquecimento melancólico, mas que pelo menos garanta um futuro feliz frente ao desconhecido. Dito isso, muito orgulho em ser governo. Muito obrigado pelo seu excelente discurso. Para finalizar o debate, o whip de oposição está reconhecido para discursar pelo tempo de 7 minutos e 15 segundos. Oi, gente. Boa noite. Só queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, eu sei que eu fiz na semifinal, mas final, né? Agradecimento pro William, foi muito bom esse campeonato. Eu gostei muito, foi uma experiência realmente diferente, sabe? Foi, foi muito emocionante pra mim, sinceramente. Até essa emoção eu tava, sabe, sentimentos. Agradecer a minha sociedade, a SDFJ, por todo o carinho, amor, cuidado, ensinamentos. Agradecer a minha família, né, que sempre me suporta. E agradecer a Letícia, né, gente, pelo amor de Deus, que ela ficou me mandando um monte de vídeo motivacional. Então, Letícia, eu te adoro, eu te amo. Meu Deus. Tá. Inicio meu discurso em 3, 2, 1. Mas, primeiramente, eu vou reforçar nosso caso, depois passar para as bancadas. Primeiro, passamos de primeiro governo, de primeira oposição, porque mostramos o que realmente importa, o que realmente fica na memória. O ser, sua família, seus amores, seus sentimentos de esse sentimento de traição é aqueles que fizeram por você sem que é. Sentir o peso do horror, sentir o peso de honrar as lembranças daqueles que nos amaram, que nos auxiliaram no nosso caminho, que fizeram quem somos, é o que nos torna inteiros. Quem esquecer não é um alívio, mas uma profunda traição. É como se a alma dissesse: eu não preciso mais de vocês. É um ato de apagar a história, de desvalorizar o amor, de matar memórias que estão, na verdade, a prova de que a nossa vida valeu a pena. Ato de guardar a memória, portanto, não é uma prisão ao passado, é uma lealdade eterna. É a nossa forma de dizer que o amor que recebemos e a história que compartilhamos são tão valiosas que transcendem a morte. Essa responsabilidade memorial é a essência da nossa humanidade. É o que nos impede de sermos apenas seres vazios em busca de novas experiências. A memória é a única coisa imutável na vida. Pessoas mudam, lugares se transformam, as circunstâncias se alteram. Mas a sensação de memória, a experiência de momento, permanece congelada no seu ser. O apelo à Pérola de Sabina não é apenas um pedido para ser lembrado, mas uma súplica para que a própria essência de uma amizade, família, seu resista à eternidade. Nossa identidade é construída sobre memórias que carregamos. Cada alegria, cada dor, cada desafio superado é um tijolo para o nosso ser. O sofrimento, em particular, não é um inimigo, mas um catalisador. As marcas na vida são a prova da nossa resiliência. Cicatriz que nos lembra que somos feridos, mas que nos mostra que nos curamos. Apagar essas memórias não seria liberdade, mas sim um ato de automolação. A alma que bebe da água do esquecimento não recomeça. Ela comete uma espécie de suicídio existencial, destruindo o único registro do seu próprio ser. Ela se torna um fantasma de si mesma, condenada apenas à eternidade da incerteza sobre quem era e o que moldou. O elo mais sagrado do ser humano ter uma família, amizade, amor, alguém, um lugar marcante. Eles dão origem, propósito, um lugar no mundo. Esquecer isso como um pai, uma mãe, os filhos, amigos, cheiros, é uma traição contra o que te fez ser você. A memória desses laços é a prova de que nós amamos, fomos amados. Ao renunciar à alma, não apenas rompe a conexão com aqueles que a amam, mas também comete um ato de desonra contra a sua própria história. Em um plano superior, a culpa existencial, um vazio profundo, a alma estaria vivendo uma eternidade em busca de algo que não pode ser encontrado. Primeiro, o governo traz um caso muito interessante sobre sofrimento na pós-vida por FOMO, medo de ficar de fora, de pessoas, lugares, acontecimentos. Diller, a lembrança não seria um filme de você que você é forçado a assistir, mas um tesouro que você carrega. O sentimento não é de perda, mas de posse. Você teve essa vida, você amou e foi amado, e isso é seu para sempre. O que é mais nobre? A paz de um esquecimento, que é apagador, ou a plenitude de uma vida que, mesmo após a morte, se recusa a abandonar o que te tornou real? A lembrança de um amor não é apenas a tristeza por sua essência física, ela é a essência. O amor é o que continua a existir. Em um plano onde a existência não depende do corpo, o laço de afeto se manifesta de outras formas. É a memória, o canal para essa conexão. O sentimento de saudade não seria um tormento, mas a prova viva de que a ligação foi tão forte que transcendeu a morte. A dor e a saudade que as memórias podem trazer no pós-vida não são uma tortura, mas o preço de um amor profundo. A tristeza não pode estar. A tristeza por não poder estar com uma família ou viver esse momento é a prova de que essa experiência teve valor. É um sentimento que, em vez de ser um fardo, se torna um tesouro. O que perde em participação se ganha em gratidão. A alma, ao preservar as lembranças, não é espectadora passiva, mas uma guardiã. Ela ganha a herança de uma vida inteira, honrando as pessoas que amou e se formou, e a pessoa que se formou e quem a fez formar. Esse argumento ignora
sobre isso é a imensa e poderosa capacidade humana de sentir felicidade em um plano de existência onde o corpo e o tempo já não existem mais. A memória se torna a forma mais pura de amor. Ela não é um filme que você assiste, mas a própria essência do sentimento eternizada. A dor da perda se dissolve na gratidão de ter vivido esses momentos. A saudade é a prova que a conexão existiu. A felicidade de relembrar é a garantia que o amor continua vivo. Eu moro longe da minha família, eu sinto saudade dela. O que me faz seguir em frente é o que esse amor ainda existe. Eu sinto ele, eu lembro desses momentos de felicidade, amor, carinho. No início você sente saudade, sente vontade de estar com eles, mas percebe que para a sua vida seguir e a deles, você entender que o amor não é uma presença, mas uma certeza. Você percebe que a distância física não pode apagar a conexão que existe entre vocês, que é importante. A felicidade reside nas próprias memórias, não na possibilidade de repeti-las. A memória de um afeto é a única coisa que o tempo e a morte não podem corromper. Em vida, o amor e a amizade podem ser perdidas, as pessoas podem mudar, os momentos felizes terminam, mas na memória o sentimento é imutável. No pós-vida, a alma não estaria em um estado de tortura existencial por não viver esses momentos, mas sim de um estado de gratidão. A felicidade vem de ser na certeza que se viveu, de que se amou, de que se foi amado. A memória de um abraço não é tomada porque o abraço não pode mais ser dado. É um tesouro que prova que o abraço existiu. É a prova de que sua vida teve sentido. A memória é o elo que valida a sua existência. E a felicidade de revivê-la é a recompensa eterna por ter vivido aquilo. Segundo o governo, as experiências são melhores no meu mundo. Eu sei eu sei o que me fazia feliz. Eu vou buscar coisas próximas disso. Conforme eu for me adaptando a essa experiência se torna o novo que se propõe à antiga. Isso é melhor, pois as nossas memórias têm valor agregado. O argumento de que reviver a memória no pós-vida é doloroso parte de uma premissa, que o afeto e a dor são intrinsecamente ligados de uma forma indissolúvel. A alma no pós-vida não sentirá a dor da perda, mas sim a certeza inalterável de que o amor existiu e de que ele foi real. A memória não seria um tormento do perdido, mas uma forte gratidão de ter tido. A perda é barulhenta, enquanto o ganho pode ser silencioso. A dor de perder algo é uma experiência imediata. Mas por que a perda dói tanto? Porque ela é a prova do valor que ganhamos. A dor de perder um ente querido não existe porque não, não, a dor de perder um ente querido só existe porque houve um amor profundo. A tristeza de perder uma oportunidade só existe porque a esperança de sucesso foi real. A memória da perda, portanto, é na verdade um testemunho de valor do ganho. O tempo nos mostra que a memória se reconfigura. A dor aguda da perda com o tempo se suaviza. O que permanece é uma gratidão pelo que foi vivido. A cicatriz de uma ferida nos lembra não apenas da dor, mas também da nossa capacidade de se curar. A memória de um amor perdido não nos prende à tristeza da sua ausência, mas nos dá a certeza de que a felicidade e a conexão são existentes, elas existiram. Cecília, memória não é o registro do que nós perdemos, mas a prova do que ganhamos. O fato de que a pessoa que fomos na Terra não existe mais não significa que a memória dela seja inútil. Pelo contrário, a memória é a única coisa que garante a continuidade do nosso ser. Se morremos, perdemos nossas memórias, então de fato não somos nós mesmos. Nós mais mesmos. Se a alma carrega consigo essa lembrança, ela carrega também a sua identidade, a sua história, a sua essência. A memória, em vez de um fardo, é a âncora que nos mantém conectados. Quem fomos, quem nos criamos e quem nós queríamos ser. Fomos impedidos que a morte seja uma aniquilação completa. A alma não sentirá a tristeza da perda, mas a plenitude da posse. A lembrança de um ente querido não estaria sendo mente dolorosa, mas a solência, mas a certeza que existia. Cecília fala muito do que a gente é ruim, mas pouco sobre o que eles são bons. O amor não se desfaz, a memória sempre vai existir. Lembrança de um amor perdido na Terra não seria dolorosa porque a alma sabe que aquele amor, em forma mais pura, existe para sempre. Por isso, termino o meu discurso. Muito obrigado pelo excelente discurso. Agradeço a todos pelo excelente debate. Vamos deliberar. Espero que tenham aproveitado o campeonato e logo voltaremos com os resultados. Muito obrigado. Arthur, faz o mate pra gente lá, please. E, Carol, pode acabar a gravação.